Olá, Igreja de Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa grande escola bíblica da Igreja Batista Sinai, para mais uma vez estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu convido você para orar comigo nesse instante, para que nós sejamos bem-aventurados naquilo que estamos agora a fazer. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te dar graças por mais este momento tão ímpar, tão importante na história da igreja, que é o exame da tua palavra, que é a revelação escrita do Senhor. E pedimos ao Senhor um tempo proveitoso, um momento de paz, de sossego para nós que estamos nesse instante, nesse trabalho. Abençoa a nossa igreja, a nossa diretoria, na pessoa da diretora Karine, da nossa diretora Soraya e do nosso pastor Heber, bem como todos os demais professores que compõem essa grande escola e também os alunos, especificamente aqueles que agora estão ligados e compartilhando esse conteúdo. É o que eu te peço e te agradeço no nome do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, para esse momento de hoje, estamos aí avançando, já saímos ali do Pentateuco, né, os 5 livros do Antigo Testamento, também já vimos aí Josué, já vimos Juízes, já vimos aí Ruth, e agora estamos entrando aqui em Samuel. A proposta é termos um panorama do Antigo Testamento. E hoje, na aula 8, vamos avaliar o conteúdo do livro de Samuel, essa aula 8, o livro do profeta Samuel. E para nós começarmos, eu trago ainda um pouco do conteúdo do que aconteceu ali com o nosso irmão Josué, né, o profeta, o grande líder Josué, que entra na terra, consegue introduzir o povo na terra, e esse mapa colorido, bonito que nós temos aqui, é uma amostra, né, do que foi da distribuição da terra de Dan até Berseba, ou seja, de norte a sul de Israel, de norte a sul. Toda vez que você ouvir essa expressão de Dan na Bíblia, várias vezes você vai ver isso aí, de Dan, aconteceu de Dan até Berseba, se ouviu a voz do Senhor, quer dizer, de norte a sul de Israel. Então, Josué é que faz esse assentamento distributivo das tribos, não é? E é nesse cenário aqui, eu tenho ali o texto de Josué, capítulo 13, verso 7, onde diz ali, ordem para repartir a terra, né? Nesse texto aí tem a ordem para repartir a terra. Ao possuir a terra, o povo não expulsava, né? Ficou lá nesse texto, você pode ler aí, que o povo, eles entraram na terra e eles não cumpriram a ordenança que era pôr para fora aqueles habitantes temporários, né? E aí, eles não expulsavam completamente o povo. E aí ocorria o que se chama de miscigenação, uma mistura, né? E, na verdade, isso já vem acontecendo desde a saída do Egito, onde você vai encontrar lá a palavra vulgo, que dá conta que um povo também do Egito, o nativo do Egito, se misturou no meio de Israel e subiu. Isso não era para acontecer. Aqui também tem uma advertência de Deus nesse momento, em Josué 13, verso 7, está ali o registro de que eles não fez o trabalho bem feito, não foi feito aquilo que Deus orientou. Então, isso gerou problemas. E quais são os problemas? Esses problemas, eles vão causar outras consequências que nós vamos estar observando aqui na história de Samuel. Então, aqui, esse cenário é o cenário deixado por Moisés e Josué, mas é o cenário também que Samuel vai encontrar esse cenário aí, que Samuel vai encontrar um cenário de miscigenação. E o que é isso? É a mistura, porque aqueles povos,
Aqueles povos que estavam, digamos assim, assentados temporariamente naquela terra, porque achou vazia a terra. Israel estava no Egito agora há pouco, alguns anos, e aquela terra foi povoada por esses povos que acharam ali aquela terra vazia. E eles adoravam alguns deuses. Então, nós temos ali, daqueles povos que ficaram ali, o culto a Baal, são os principais deuses, Astarote e Dagon. Dagon é esse deus, que é o deus da Babilônia, um deus dos ninivitas, que é metade homem, metade peixe. Nós temos também a Astarote, nós temos o Baal, que é o deus também dos filisteus, né? Ou Dagon, que é o deus dos filisteus. Nós temos Baal. Então, foi explicado até pela professora Soraya, esse mesmo cronograma semelhante a esse, dando conta do que era o ciclo que Israel vivia. Paz, idolatria, opressão, lamentação, libertação. Porque eles estavam, digamos assim, foram seduzidos por aqueles moradores temporários, por aqueles forasteiros que estavam ali temporariamente, e eles tinham seu culto, sua regra social e sua norma religiosa. Então, esses povos são os mesmos povos que vão, durante o prazo de 400 anos, mais ou menos, que durou aí o período dos juízes, são esses povos aqui que vão ser, assim, os inimigos implacáveis, dando aí uma acentuada atenção nos filisteus. Né? Nós temos os amonitas e os moabitas, que são originários de Ló, né? Todos sabem da história de Ló. Nós temos aí os edomitas, que é original, fruto, né, de Esaú. Veja quem é Esaú, né? Esaú e Jacó, veja bem. E nós temos também os filisteus, que são vindos ali do mar Egeu. Eles vieram, são conhecidos em hebraico, o seu nome tem um sentido de que eles são povos do mar. Então eles vieram do Mediterrâneo para as costas, né? Para a costa ali, para o litoral, e se assentaram ali na faixa de Gaza, Então esse é o cenário, né, que vai estar também presente nos dias de Samuel. Esse prazo de mais ou menos 4 séculos, 400 anos, que é o período dos juízes, o último general foi Josué. Daí para frente nós temos mais ou menos 14 juízes. Outros dizem que são 13, outros dão conta de ser 12, mas se nós pegarmos a referência bíblica, nós vamos achar aí 14 juízes. Antes de Samuel, nós tivemos 13, se não levarmos em conta que também Moisés e Josué foram. Eles também exerceram essa função. Mas se levarmos em conta só o registro do livro de Juízes, nós temos aí 14. 13 exerceram essa função antes do Samuel, que vai ser o último, o 14º e o último juiz. Mas o cenário é o mesmo cenário, um cenário difícil, miscigenado, com o culto a deuses pagãos, não só por parte dos seus próprios adeptos, das suas nações, mas miscigenando, sendo acompanhado pelo povo do Deus único, do Deus de Israel. Né? Algumas tribos ali foram seduzidas por eles, estavam ali em pecado. Isso vai ter uma veraz consequência. Então, nosso resumo dá conta de que o escritor desse livro, nós começamos assim, né? É uma prática normal nós dizemos quem é o autor do livro, que é o próprio Samuel. Mas se você observar, em 1 Samuel 25 registra a morte de Samuel. E aí então fica a interrogação. Então, quem escreveu o restante do livro? Existia um costume na época, um costume dos israelitas deles terem o próprio escriba ou ter alguém próximo que acompanhasse a sua história. Então é essa pessoa, depois da sua morte, que dava continuidade aos seus escritos. Então acredita-se na história que depois da morte de Samuel, em 1 Samuel capítulo 25, eu falei segundo, desculpe, em 1 Samuel capítulo 25, registra a morte. Então alguém próximo a ele completou, né, os registros da sua história. Isso aí durou aí mais ou menos
de 1100 a 970, observe que o tempo ele vai decrescendo, porque Jesus, ele é quem divide a história, né? Ele é quem divide a história. AC quer dizer antes de Cristo, DC depois de Cristo, né? Então aqui você tem 1100 a 970 antes de Cristo. O alvo dá mais ou menos aí 130 anos, isso mesmo, 130 anos, né? O alvo, mostrar a transição da teocracia para a monarquia. Você já teve a curiosidade de procurar saber o que é uma teocracia? Um regime teocrático? Você já teve a curiosidade também para saber o que é uma monarquia? Então, o que deriva desses dois nomes? O que deriva de uma teocracia? Quem é que governa numa teocracia? Quem é que governa numa monarquia? Qual é a natureza desses dois governos? Então, a teocracia ela tem uma natureza divina, tem um Deus, no caso de Israel, o Deus, o grande eu sou, o Senhor. E numa monarquia, nós teremos aí um monarca que vai ser representado na pessoa do rei, né? E aí é um reino humano. Na teocracia é um reino divino, um rei divino, autoridade. E o nosso versículo-chave está registrado em 1 Samuel 15, 22, 1 Samuel, capítulo 15. No verso 22, eu vou ler aqui o que é que diz lá em Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, 1 Samuel 15, 22, diz aqui, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Essa é uma interrogação que Samuel fez. Ele está fazendo a Samuel essa interrogação. Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Veja bem, não é? Às vezes as pessoas pensam que Deus ele é atraído pelas coisas, não é? Precisamos pensar. A nossa afobação, a nossa precipitação pode nos levar a entender errado os desígnios e a vontade de Deus. E aconteceu isso com Samuel. Temos também um texto de 2 Samuel 7,6. Aqui ele fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do sacrifício. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 6, capítulo 7, 6, diz o seguinte, meu querido e amado irmão, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Tenho andado em tenda e em tabernáculo. Essa fala é fruto da aliança de Deus com Davi. E Davi, ele tentava ali, pleiteou ali ser o construtor da casa de Deus, mas ele não pôde porque ele tinha as mãos manchadas de sangue. Então tá aqui, esse é um resumo básico para que você tenha uma visão aí panorâmica, a autoria, a data, alvo, versículo e palavra-chave, palavras, no caso, chave, né? Vamos avançar aqui. Então, panorama do Antigo Testamento, mas no livro de Samuel tem um objetivo aqui nesse livro. E qual é o objetivo? Você ter uma visão dos acontecidos. Será que foi de paz? Será que essa transição foi tranquila? Foi Deus que deu esse rei? Ou foi o povo que pediu esse rei? Será que esse rei ele exerceu bem o seu trabalho? Né? Quantos reis foram no livro de Samuel? Quem ungiu? De onde ele vem? Quem ele surge? Quem ele é? O que fez? Qual foi o seu legado? Né? Davi é lembrado por Jesus, porque quando Jesus passava, as pessoas gritavam, filho de Davi, e a Bíblia diz no Novo Testamento, ali no livro de Mateus, Marcos, Lucas, Mateus e Marcos, que Jesus se alegrava de ser chamado dessa forma. Então, o objetivo é que essa visão desperte em você esse espírito
curioso, altruísta, de aprofundar mais na palavra de Deus, a vez que nós fazemos aqui um panorama, né? Um panorama. Aí avançamos para a síntese. Autoria, olhe bem, mostrei um mapa, mostrei um cenário, que encontra o cenário, mostrei o autor, mostrei o objetivo, né? Que é você conhecer mais. Então, nós vamos partir agora para a síntese do livro de Samuel. O que é a síntese? É como se fosse assim, moral da história, né? Moral da história é aquilo que os judeus chamam de... Ele chama de Midrash, acho que é Midrash, eu acho que é, né? Então, você tem aí síntese do livro de Samuel: Deus abate o soberbo, Deus exalta o humilhado. Então, nós temos aí, ficar de orelha em pé. Por que que Deus... Logo no livro de Samuel, Deus abate o soberbo. Temos exemplo de soberba aí, temos exemplo de humilhação ali, temos exemplos de uma pessoa tentando humilhar a outra. Então, vamos observar. Veja bem, aqui é o exemplo do que Deus fez, e aqui esses textos, ele dá conta do que estava acontecendo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Esse é o cenário em que Samuel está vivendo. Não havia rei em Israel. E qual é a consequência disso? Cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. Então, nós encontramos, não é à toa, esse texto escrito 4 vezes no mesmo livro. No livro de Juízes, você vai encontrar essas 4 referências, dando cabo de que nós tínhamos ali uma calamidade espiritual e social também. Por quê? Porque nós tivemos uma geração anterior que viu com Moisés o mar se aberto, o maná caiu do céu. Nós temos uma geração anterior que andou com Moisés, que viu a água brotar da rocha. Nós temos uma segunda geração depois de Moisés, com Josué, que ouviu essas histórias, que ouviram os seus pais contar essas histórias, mas agora essas gerações passaram e nós temos aí uma terceira, uma quarta geração que nem viu, que nem ouviu, e nela prevalece esse ditado: cada um fazer quando não tem referência, quando não tem o que dar, você vai dar o que você não tem. Então, cada um fazia o que era bom reto aos seus olhos, ou seja, uma perda de referencial. E para acentuar mais essa calamidade, 1 Samuel 3, verso 1, diz o seguinte: a palavra do Senhor era muito rara. Então hoje nós temos aqui, em várias versões, a Bíblia. Damos um Google, Bíblia eletrônica, né? Várias versões você pode ter, você tem acesso, sem nenhuma implicação, sem nenhuma dificuldade. Mas aqui, nesse tempo, está dizendo que a palavra do Senhor era muito, não era rara, era muito rara. As visões não eram frequentes. Ou seja, nós temos aí 2 achados, 2 informações muito importantes que vai nos deixar, porque nós sabemos que sem profeta, né, quando não tem profeta, o que é que acontece com o povo? Sem orientação, sem liderança, o povo se corrompe. Então, eles estavam sendo sua própria liderança. Amados irmãos, servir a Deus nunca foi fácil, em tempo nenhum. Nós hoje lemos a história desse povo, mas nós olhamos para lá e nós enxergamos porque tem os registros. Mas eles olhavam para cá e eles não tinham registro nenhum. O registro seria a vida deles. Então, maior responsabilidade recai sobre nós, porque nós temos tudo aquilo que foi prometido que eles não tinham, se acha em nós, se acha na igreja. Nós temos os anjos, o serviço dos anjos, está lá em Salmo. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e livra de todo mal. Nós temos ali em Atos o Espírito Santo, que foi a infusão prometida em Joel, ocorre em nossos dias. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, nós temos pastores. Então nós temos uma série, um arsenal de coisas que é para tornar proveitoso, para facilitar
o nosso caminhar. Então, se nós associarmos, nós estamos em desvantagem, no sentido de que maior responsabilidade recai sobre nós e procurar saber se nós estamos correspondendo a tanto investimento, a tanto favorecimento. Então, o contexto histórico, ele traz para nós que esse ambiente era um ambiente tóxico, um ambiente ácido, um ambiente calamitoso. Porque o livro ele vai abordar o espaço da vida de Samuel, que durou aí 130 anos, né? Essa história toda, esse livro, o trabalho de Samuel. Então eu pergunto aqui quais são as causas que levaram Israel a pedir um rei. Porque eles tinham a liderança divina de Deus, mas a sedução da miscigenação dos povos em volta de ter o seu rei, contrastando com eles que não podiam ir até o seu rei, tocar no seu rei, né? Olhavam para os outros povos, viam esses povos com o seu rei, poder falar com o seu rei, ver o seu rei, eles não viam. E os outros poderiam pronunciar o nome do seu rei, do seu Deus, né? Do seu Deus. E Israel não podia pronunciar o nome do impronunciável. Dentre outras coisas mais que poderíamos falar aqui, e mais o fetiche de ter um Deus que eles poderiam pegar, né? Os outros deuses, né? Os edomitas, os amonitas, os filisteus, né? Tinha um Deus que existia um tótem, né? E eles podiam tocar e vir esse Deus. Já Israel, eles não podiam. Isso é um acréscimo sobre o pecado deles. Se tornaria desculpa todas essa lista que eu fiz aqui. Então, talvez isso os levaram a pedir um rei, tanto descontrole, tanto desmando, né? Quem sabe isso levou eles a pedirem. Então, Samuel, depois disso, nós temos também Samuel entre os filhos de Eli, que é algo que desperta curiosidade, porque nós sabemos que Ana, ela era estéril, ela era vítima, né, de uma chacota feita por Penina e vivia em uma sociedade patriarcal em que ter filhos era insígnia de, digamos assim, utilidade, de senso de existir, né, de afirmação, de, digamos assim, de altruísmo, e ela não podia ter filhos. Então, o que é que acontece? Ela ia e voltava todo ano com seu marido Elcana a adorar em Israel. Então, ela ouvia o burburinho do que estava acontecendo na casa do Senhor, ela ouvia o descaso com as coisas de Deus, e ali ela faz um voto a Deus, você conhece essa história, mas a chave só é virada quando ela chega no ponto do interesse de Deus. Às vezes nós estamos pedindo algo a Deus, mas estamos a pedir segundo a nossa própria necessidade. Nós somos os pés e as mãos de Deus nesse mundo. Então, Deus só pode ir se nós formos, falar se nós falarmos, ver se nós virmos, entender se nós temos, pregar se nós pregarmos, ganhar alma se nós formos pregar o Evangelho. E aí, quando é que Ana vira a chave? Quando ela diz, se o Senhor me der, eu o entregarei. Então, quem sabe, na mente de Deus, você precisa de um filho, eu preciso de um profeta, façamos uma concessão. E aí Ana engravida e tem esse filho, e esse filho me parece que é fruto da intenção do coração de Ana de ajudar a resolver a problemática que estava instaurada na casa de Eli, que vivia dentro da casa, dentro do templo de Deus. Esses rapazes aqui, os seus filhos, são os protagonistas desse desmando, dessa desorganização religiosa que ora estava ali dentro do templo de Deus, não era fora, era dentro do templo de Deus. Mais à frente nós vamos ver algumas coisas. Eram, porém, diz o texto, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. 1 Samuel 2, verso 12. Aqui eu faço uma pausa e como é que uma mãe, faço uma pausa para pensar o seguinte, como é que uma mãe, vendo um contexto perigoso, pernicioso, tóxico, ambiente tóxico, contaminado, como é que ela faz uma proposta de inserir o seu filho,
o filho que ela não podia ter e que agora tem, ela entregar para viver neste local. Isso desperta em nós, deve despertar uma curiosidade em nós. Que confiança essa mulher tinha em Deus? Que educadora ela é, uma mãe presente de formar, e quando esse menino teve a idade de ser desmamado, ela foi e entregou esse menino para viver ali. A geografia, ela tem algumas correntes e avalia o ambiente social da seguinte forma. Alguma corrente diz que o homem é produto do meio. A geografia diz que o homem é fruto do meio em que ele vive. O que é que ela quer dizer? Que se o sujeito ele vive num ambiente onde há álcool, cigarro, drogas, roubo, e ali transita pessoas com esse costume, na família dele tem, possivelmente ele vai ser também a continuação, a perpetuação daquela situação. Mas existe também, querido irmão, uma outra corrente de geografia crítica, analítica, que diz o seguinte, que o homem ele pode interagir com o meio e transformar o meio. Para isso, eu conto também uma história para afirmar o que eu estou de hora a dizer para você. Samuel é inserido no meio de filhos de Belial, ainda na sua tenra idade. Era uma criança. Percebe? Percebe? Então, o que é que eu quero dizer? Tem uma história, que é a história de João e Mário. 2 irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, vivendo no mesmo ambiente. Depois, já na fase adulta, eles são encontrados em contextos distintos. E eles são entrevistados. Um estava na sarjeta, nas drogas, nas ruas, e perguntaram a ele, a Mário, Mário, por que você está aí nessa condição, rapaz? Você já dessa idade? Me explique aí. E ele dá uma resposta, olha, eu vivi num lar conturbado, meu pai batia minha mãe, era usuário de álcool, a minha mãe também fumava e meu pai me batia muito e eu saí e vim para as ruas e estou aqui. Nesse mesmo contexto foi entrevistado o João, o irmão do Mário, empresário, bem-sucedido, sabe? De posses, dono de empresa, e foram entrevistá-lo e fizeram a seguinte pergunta, rapaz, me diga qual é o segredo, por que você tem essa vida, está nessa vida sua, você é bem-sucedido? Ele falou, rapaz, eu vivi num lar muito conturbado, meu pai era usuário de droga, de álcool, batia em minha mãe fumava, o meu lar era muito conturbado, meu pai me batia muito, e eu vendo tudo aquilo, eu me indignei, lutei, mudei a minha própria vida e aqui estou. Então, para você perceber que a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? Ou ainda, o que você está fazendo com o que a vida fez de você? Essa é uma boa pergunta que nós temos que responder. Ainda avançando mais um pouco nesse contexto, que ele é uma criança inserida no contexto tóxico e ele poderia não corresponder de outra forma, mas agir da mesma forma, copiar aquele modelo sujo, pernecioso. Ele podia se conformar, quando Paulo diz, não vos conformeis, ou seja, não tome a forma. O Papa do existencialismo moderno, ele diz uma coisa interessante, que o homem não deve ser aquilo que fizeram dele. O homem não deve ser aquilo que fizeram dele, mas aquilo que ele fez do que fizeram dele. Está aí Samuel. Porque às vezes nós dizemos assim, a minha igreja precisa ter mais vigílias. Faça vigília, meu irmão. Ore pelo pastor, ore pela igreja. A minha igreja é isso, a minha igreja precisava disso, a minha igreja precisava daquilo. Às vezes, você pode estar tendo uma visão equivocada do que Deus está revelando para você. E o que Deus revela para nós nos posicionarmos. Então, naquele grande dia, não vai ter desculpa de dizer fulano isso, fulano aquilo, não me fizeram, não me ajudaram, não me financiaram, não me patrocinaram, e vamos, cá eu estou. E aí nós sabemos que aqueles 3 moços que se apresentou diante de Deus
na parábola dos talentos. Um tinha 3, o outro tinha lá não sei quanto lá, e disse, o Senhor me deu tanto, eu granjeei, está aqui mais. O Senhor me deu tanto, eu dobrei. E o que tinha um foi lá e enterrou. Bom e mau servo. Então, Deus nos deu talento, nos deu capacidade de interagir com esse mundo mal e transformar, e a Bíblia diz, transformai-vos pela razão do vosso entendimento, porque Cristo mora aqui, o Espírito Santo mora aqui, razão. Então, reagir, interagir, mudar mesmo no meio, mesmo na situação. Eles eram filhos de Belial, mas a mãe deles, Ana, confiou de que Deus tinha algo tremendo para fazer através de Samuel. E nós já conhecemos o resultado dessa fé e dessa confiança. Então, o fruto também não só de um lar corrompido, mas de um pai que não geria bem, não administrava bem, né, ali a sua casa. E diz que Eli ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, porque nós estamos falando de um lugar que é o templo de Deus, que é a casa de Deus, que é o tabernáculo, onde Deus ensina o Derer para Israel. Derer quer dizer o caminho, então não poderia haver nele esse tipo de consenso, porque ele era conivente com práticas dos seus filhos, né? Fazia a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 12, 22, não são minhas essas palavras, isso está na Bíblia. Isso me impressiona na Bíblia, né? A Bíblia é um livro da verdade, né? Da verdade. Então, 1 Samuel, aqui nós agora partimos para, de uma forma sistemática, dar um panorama do que trata cada bloco. Capítulo 1, de 1 a 8, nós vimos aí Samuel, o último juiz de Israel, o primeiro profeta. Ele não é só juiz, ele é também profeta e sacerdote. Ele é sofet, a palavra acho que é sofet, juiz, sofetim é juízes, sofet é juiz, ele é navi, ele é profeta e ele é cohen, ele é sacerdote. Ele ocupou essas 3, poucas pessoas fizeram isso, viu? Primeiro profeta, ele é o primeiro profeta, ele vai dar início a essa escola aí de profeta. Então, nascimento e chamado de Samuel, a corrupção de Eli, seus filhos, a arca nas mãos dos filisteus, o reavivamento de Samuel, Israel pede um rei. Vejamos bem, Deus dá um profeta, o primeiro profeta, Deus dá um homem sábio, um juiz, um sacerdote, vivendo numa condição totalmente improvável. Sai daí Samuel, e é ele que vai ter o privilégio. Veja bem que nós estamos falando do filho de uma mulher humilhada, do filho de uma mulher que muitos olhavam e não davam nada para ela. Ela é que vai parir das suas entranhas o primeiro profeta e o homem que vai levantar o rei, o grande rei Davi e o rei Saul, os primeiros reis de Israel. Ungiu 2. O capítulo 9, de 9 a 15, fala já da história de Saul, que é o primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo. A palavra Saul é a mesma palavra, o mesmo nome usado para Paulo, Shaul. Shaul quer dizer aquele que é requisitado, aquele que é chamado. Ele foi chamado de dentro do povo. O povo foi que escolheu. Saul não é uma ideia de Deus, Saul é a ideia dos homens, né? Saul é uma ideia dos homens, é uma ideia nossa. Veja em que às vezes dá ideias que nós temos, né? Diz que os homens têm muitos planos, né? Mas há caminhos que os homens parecem ser bons, mas seu fim não é melhor. Saul é escolhido e ungido. A palavra ungido quer dizer Machia. Todos os 14 juízes, juntamente com esse rei e aquele, Saul e Davi, são protótipos do ungido, o Machia, o Jesus, o prometido que está lá no Éden. Segue-se o caminho, só que a unção que está sobre esses ungidos menores, é unção de serviço.
porque aponta para o Mashiach, o Senhor, o Jesus, o prometido Cristo, né? A unção de serviço, eles estão preparando esse caminho que vai chegar até Jesus. Então, eles são ungidos, eles são Mashiach, mas eles são protótipo de Jesus. Então, a última advertência de Saul ao povo, o sucesso de Saul, os pecados de Saul, Deus o rejeita. Veja bem, aqui nós temos alguma coisa. Era uma pessoa boa. Se você ler o texto, você vai ver que ele está na casa do pai dele, ele possivelmente é o primogênito, e ele, a despeito de ser o primogênito, ele está na casa do pai, porque é um costume de Israel que o primogênito ele só pode sair da casa quando o pai é morto. Você vai ver isso em Jesus. Enquanto José era vivo, Jesus não podia exercer o seu ministério por causa do costume judaico, que o Mashiach, o ungido, o primogênito, ele só pode sair da casa do pai quando o pai é morto, né? Até aquela história do primogênito que procura Jesus, deixa que eu te siga comigo, o que é que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus, vai, vende tudo que tu tem e volta e me segue. Jesus, e ele disse para Jesus, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Não é que o pai estava morto, é que ele era um primogênito e ele só podia seguir a Jesus depois que o pai morresse. E aí Jesus diz, a célebre frase, vá, deixa lá os mortos enterrar seus mortos. Ele estava querendo se aparecer e era um morto espiritual. Perceba também aqui que Saul, ele é rei, ele é ungido, agora ele peca, mas ele continua na função. E é um perigo isso, porque o pecado, ele mata sem tirar a existência. O pecado, a pessoa continua viva, mas deixa de existir. Ele mata, né, sem tirar a pessoa vive, continua vivendo, né, porque existir é mais completo do que viver, né? Porque existir tem a ver com função, tem a ver com utilidade. Então, nem tudo que vive existe. Nem tudo que vive existe com relação à função, a corresponder ao exercício daquilo para que foi gerado. Aqui temos um rei que, a despeito de ter coroa, de ter manto e de ter súdito, já não tem mais uma função referente ao propósito de Deus. Então, está vivo, mas está morto. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque existir é mais completo do que viver, né? Então, viver é transitório. Viver tem a ver com ser. Viver tem a ver com estar. E existir tem a ver com ser. Com completude, né? Deus é. Não é? Deus é. Então, nem tudo que vive existe, porque o pecado, ele mata sem tirar a existência. Tá aí, tá bonitinho, com coroa e tudo, mas não tem mais a função. É igual um microfone, uma caixa que preserva, né, um computador que preserva todo o seu shape, o seu corpo, o seu aspecto, a sua aparência material, mas quando você aperta o botão ele não liga. Então, existe, né, mas não corresponde. Vive, mas não existe, não corresponde, não tem mais a função. Então, o pecado ele mata sem tirar a existência. Temos que ter atenção nisso. É o caso de Saul. Ele está em pecado, mas continua sendo rei. Continua demandando, continua tomando a iniciativa. Como está a nossa vida? Nós estamos em pecado? Porque se nós estivermos em pecado, nem a nossa oração vai ser resolvida. Então, precisamos nos refazer. E o capítulo 16 a 31 fala sobre Davi, o primeiro rei de Deus. Ó. Esse aqui era bom filho também. Estava lá correndo atrás da jumenta, do pai, era o primogênito. Era obediente, era de boa aparência, apesar disso, ele não foi orgulhoso, ele foi até Samuel, permitiu ser ungido por Samuel, e aqui são duas unções, né? A primeira unção é doméstica, os dois aconteceu isso, em Israel era assim, duas unções, uma unção doméstica, Davi vai ser ungido 3 vezes, Samuel 2, uma unção doméstica e uma unção pública para dar fé ao povo de que aquilo era um ato de Deus, né? Era como se fosse um documento, um testemunho.
Então, Davi, e por que ungir? Porque ungir com óleo, o azeite, não é o óleo, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Então significava que a partir daquele momento, aquela pessoa era o escolhido, era o Machia, a quem Deus ia usar para conduzir o povo. Davi é o primeiro rei de Deus. Não descarto a bondade que havia em Samuel, mas, como o nosso pastor ele disse na nossa capacitação teológica, uma coisa interessante, o importante não é como se começa, mas como se termina. Compare então os dois começos, compare o desenvolvimento e compare a conclusão, o fechamento. Né? Os dois reinaram 40 anos. Esse começou a reinar com 22. Esse aqui foi ungido mais ou menos com 14, 15. Esse começou a reinar com 22, Saul. Davi foi ungido e Samuel chegou lá, não disse para que era unção, não disse para que era rei, só derramou azeite e foi embora, correndo risco de morrer pela mão de Saul. Ele calou, não disse nada, ele sabia, mas não podia falar. Esse é ungido com 14, mas só vai reinar segundo o registro que está em 2 Samuel, capítulo 5, no verso 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Então, Saul foi ungido, foi para a pompa, virou um palaciano. E Davi foi ungido e começou a fugir, virou um fugitivo, fugindo da mão de Saul, né? Sendo tratado, sendo trabalhado. Teve esse daqui, Saul, nas mãos 2 vezes, não o matou. Então, Deus estava mostrando que havia realmente uma diferença de caráter e de capacidade. Né? Nome tem a ver com capacidade, já falei o nome de Davi, né? O nome de Saul. Saul é aquele que é requisitado. Davi, acho que é o amado, eu não sei realmente. Eu quero que você procure, porque a gente não sabe tudo, né, irmão? Tenha pena, né? Tenha dó. Davi, escolhido e ungido, quando ainda era menino. Davi derrota Golias, ainda menino. Por que se diz que ele era menino? Porque perceba que os irmãos dele todos estavam na guerra. Porque parece que tinha uma idade mínima para estar na guerra. E Davi era um office boy. Ele ficava lá cuidando das ovelhas e ia de vez em quando ali na retaguarda da guerra levar o lanche, né? Era um boy, era um menino. Então, por isso que ele era ungido menino ainda. E ainda sendo menino, ele tem essa grande expressão, essa grande vitória que foi derrotar Golias. Daí surge o ciúme de Saul, porque as mulheres, né, ficam enlouquecidas e os homens também, vendo aquela proeza, nunca havia acontecido isso. Lembrando que os filisteus, durante esses 400 anos, são quem mais atormenta, né, a vida a Israel. Então não foi qualquer feito, não foi qualquer vitória, foi a vitória. Né? O ciúme de Saul então surge, e aí Jonatas e Davi começam ali a uma grande amizade. Veja, Jonatas é filho daquele que se fez inimigo de Davi, o seu próprio pai Saul. Então, veja como Deus ele vai harmonizando, dando resposta à sinceridade de Davi. Deixamos Samuel para trás, isso está no registro de Samuel, mas aqui é a vida deles. Saul caça a Davi, Davi foge e poupa a vida de Saul por duas vezes. Vamos à frente? Mas no panorama nós temos ainda que destacar algumas pessoas. Já falei de Ana, né? O que ela sofreu, o que ela passou. Eli, que é o juiz também. Eli também é juiz antes de Samuel. Ele que vai passar, né, o cajado para Samuel. Nós temos Samuel, nós temos Saul, que eu falei que é Shaul, né? Que é o mesmo nome que é de Paulo, que é Saulo. Engraçado que Saul é da tribo de Benjamim e Saul, Paulo, que dá origem ao nome Paulo, Shaulo, Paulo, é o mesmo nome, é também da tribo de Benjamim. Você vai achar isso em Filipenses, quando ele faz uma defesa, ele vai falar que ele era da tribo de Benjamim. Nós temos Davi, nós temos Jonatas. Temos outros personagens coadjuvantes, né, que estão por ali também. Nós temos Mical também, que era a favor de Davi, e outros, mas esses são os mais destacados. Nós temos a palavra-chave, que é rei ungido. Já falei o que é ungido, né? O sucesso, pecado, submissão e esperança. Lembrando de uma coisa, que a palavra-chave desse livro de Samuel é transição. Né? Deus concedeu um rei a Israel, mas foi um rei segundo o coração dos homens.
Nós temos aqui um grande panorama de 1 Samuel, Israel rejeita Deus, passagem-chave Samuel 8:7, né? Foi muito dramático para Samuel, bem como para Deus. Deus consola Samuel, né? O último juiz, primeiro profeta, nascimento, dedicação, né? A sua magistratura, tudo que ele fez, né? Tudo que ele passou, a corrupção, as guerras, está tudo registrado aqui nesses capítulos 1, 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, você vai achar lá até o 8, né? Onde ocorre a exigência, o pedido de um rei. Depois no 9 a 15, como já falei, mais estratificadamente, você pode voltar aqui depois nesse conteúdo que está gravado e pegar essas referências para ler. Davi é escolhido como rei ungido, em paralelo, é quase ao mesmo tempo, um já está rei, o outro vai ser escolhido porque esse aqui decaiu da graça. E 16 a 31 nós temos aí o primeiro rei de Deus. Eu já vi isso lá atrás, mas aqui está de uma forma mais arquitetada. Então, quais são as conclusões que nós tiramos? Ou conclusão, está no plural porque são várias, né? Nós temos aí um propósito de Deus, era guiar o seu povo. Então Deus, ele quer ser em nós e através de nós. Então, o que nós vemos ali é a fidelidade de Deus. É um Deus que ainda o povo se mantendo infiel, ele permanece fiel. Mas nós não podemos eximir o homem daquilo que ele busca. Se você não tem como apagar, não acenda. Se você não gosta do eco daquilo que você está ouvindo, você tem que mudar o que você está gritando. Então os nossos atos, eles vão gerar resposta. Lei da causa, efeito. Então, conversão quer dizer o quê? Mudança. Mudança de atitude, mudança de... Sendo que Jesus é o alvo. Então, Deus trouxe bênção e o homem não entendeu a bênção e buscou para si desobediência e colheu consequência, né? E aí nós vimos lá o que aconteceu. A mensagem a ser aplicada, oriundo disso, qual é o exemplo? Deus honra aquele que honra a ele. Viu lá no início? Deus humilha o soberbo e exalta o humilhado. Deus humilha o soberbo e exalta o humilhado. A outra das três conclusões que eu tenho, né? As circunstâncias não dão liberdade para desobedecer à palavra de Deus. Veja bem, o homem é fruto do meio, o homem interage com o meio. Eu fiz a pergunta lá no início. O que é que você fez do que a vida fez com você? Ou o que é que você está fazendo com a vida que Deus lhe deu? Nós precisamos responder a isso, fato, obra, prática, de forma prática. Então, a geografia, o que é que ela diz? Que o homem é fruto do meio? O homem pode interagir com o meio e mudar, transformar-se. Não foi o que eu disse? Que o Papa do existencialismo diz o quê? O homem não deve ser aquilo que fizeram dele, mas aquilo que ele fez do que fizeram dele. Ainda tem lá atrás, você pode voltar depois, o exemplo de João e Mário, 2 filhos morando no mesmo lar e destinos diferentes, não porque do destino, mas por causa das escolhas. Obediência parcial é desobediência, né? Então não existe diferença entre roubar o pão e assaltar a padaria, porque na lista de pecado não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. A única diferença que tem é a consequência de uma atitude pequena e uma atitude grande, mas os dois podem conduzir à perdição, porque no início o pecado é doce, depois se torna amargo. Deus tem seus líderes como responsável por um padrão mais alto de prestação de conta. Então, os nossos problemas, eles são do tamanho da nossa ambição. Tem gente que ambiciona coisas pequenas. Então, Jesus veio trabalhar elementos básicos. Um pouquinho de sal, um cobertor, um pão, a água, a luz. Tem gente que fica no básico, mas tem gente que ambiciona coisas maiores. Então, ambição média, problemas médios.
Grandes ambições, grandes problemas. Também vai fazer parte dessa história. Se você for capaz de driblar, voa lá. Deus escolhe servo como base na condição de seu coração e não na aparência e padrões exteriores. Precisamos buscar e seguir o conselho de Deus, não o conselho dos homens. E essa última aqui, as vitórias são conseguidas na força do Senhor, não na força da carne. Saul ele errou nisso, ele pecou muito nisso, e Davi, ele acertou muito, porque ele consultava sempre a Deus. A fé nos capacita a enxergar além do aspecto físico da vida, rumo a uma perspectiva espiritual. Veja, enxergar além do aspecto físico, para além do problema, Deus, né? Deus está conosco. Então, os problemas, eles são um meio de eu vencer a mim mesmo, meu próprio ímpeto, meu eu, né? Um meio são as provações. Precisamos aprender a esperar em Deus. E aqui, a desobediência sempre traz consigo más consequências. Vamos orar. Obrigado por sua atenção. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer nesse instante por tua beneficência. Que essa história, que esse livro, ele seja proveitoso para os irmãos que estão assistindo agora e vão assistir depois. Eu peço uma bênção especial para a nossa diretoria, para o nosso pastor e para toda a nossa EBD, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos.